Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa avaliação de história hoje, logo mais à tarde? Tenho mais absoluta certeza de que sim. Pessoal, eu venho aqui nesse vídeo fazer aquela revisão, tá? Fazer uma revisão e espero aqui esclarecer todas as dúvidas que vocês têm referente ao conteúdo da nossa prova. E o conteúdo da nossa prova, pessoal, diz respeito ao módulo 1 dos capítulos 1 e 2 do nosso livro, que trata, né, de registros históricos, tá? E tempo histórico, muito importante, tá? Para a formulação da nossa ciência histórica, né? Para a gente que possamos aí produzir conteúdos e produzir conhecimento histórico como ciência. Então, portanto, eu começo aqui, né, dando o conceito, né? O que a história estuda, professor Tássio? Tá? A história, ela estuda o homem, tem como objeto principal o homem, né? Porque ela estuda o homem no tempo e no espaço. Então, portanto, a história é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Então, portanto, tá, o homem, o espaço e a sociedade são de fundamental importância, tá, para se construir aí narrativas históricas, né, para se montar os acontecimentos históricos com base em dados científicos, né, com base em ciência. E nós vamos fazer aqui em relação a desrespeito ao tempo. Então, há três formas de classificar o tempo. Tem o tempo da natureza, né, como o próprio nome já sugere, diz respeito ao tempo da natureza, aos fenômenos da natureza, a ação delas em transformar o espaço em que vivemos. O tempo cronológico, que é o tempo do relógio, é o tempo que pode ser quantificado, pode ser numerado, seja através do relógio, seja através do calendário, por exemplo, né? E esse tempo é uma invenção nossa do homem, tá? E o tempo histórico, que diz respeito, não é, à ação do homem, não é, no espaço em que vive, seja ele para construir uma rua, seja para construir uma estrada, seja para construir até mesmo uma cidade, a ação do homem em transformar o espaço em que ele vive, tá? E os registros históricos, professor? O que são os registros históricos? São todos aqueles vestígios deixados pelo homem, né? Nós é que produzimos e deixamos esses registros, né? Então, tem vários tipos de registros, vários tipos de fontes históricas que nós podemos aí, tá, analisar e debruçar e formular o conhecimento histórico. E dentre eles nós temos, tá, a fonte oral, não é? E aí, como o próprio nome já sugere também, é os registros deixados de forma falada pelas pessoas que viveram no passado, até nem tantas pessoas que viveram no passado, mas também até próprio as pessoas idosas, né? Que guardam na memória a lembrança, tá? E passam aí de geração em geração. Então, portanto, a fonte oral, a oralidade, ela tem um apelo muito forte à memória das pessoas, ao que está guardado na memória, e isso é passado de geração em geração. E é tanto que, né, em nossa sociedade nós temos espaços, não é, que são espaços de memória. O que são esses espaços? Né? Por exemplo, um museu é um espaço de memória. As estátuas que ficam em praças públicas, tá? As estátuas de personalidades, de pessoas que foram de fundamental importância para aquela cidade, para aquela localidade, né? Para aquele bairro. Está lá homenageado uma estátua, também é um espaço de memória. Tá? As obras artísticas, né? Os quadros que os artistas pintam, também é um espaço, também é um espaço ali de memória. Enfim, então tudo aquilo que remete à memória e é passado de geração em geração através da oralidade diz respeito aí às fontes, os registros como oral, né? São os orais. A outra, né, é as fontes escritas, tá? É a escrita, como também o próprio nome já sugere, né? A escrita é tudo aquilo que nos é deixado através da escrita, seja ela em jornais, seja ela em cartas, né? Seja nos nossos documentos oficiais, seja nas revistas, enfim, tudo que for escrito, né, que corresponde ao trabalho escrito que é deixado também pelo homem.
A outra, né, e aí a partir desse momento, né, entra-se a produção aí com as inovações da tecnologia, que nos vem produzindo outras formas aí de fontes, e aí dentre delas eu destaco mais três, que é a equinográfica, tá, que diz respeito à produção de imagens, tá, então aí temos fotografias, né, aí nós temos os desenhos em quadrinhos, né, também os próprios desenhos também. Então, tudo são fontes iconográficas, né, que diz respeito, mais uma vez, aí à produção de imagens. Tá? Outra é a cinematográfica, que diz respeito à produção de vídeo, né, qualquer vídeo. Então, esse vídeo mesmo aqui que vocês estão assistindo à nossa aula de revisão é uma fonte, se enquadra como uma fonte cinematográfica, né, porque diz respeito à produção de vídeo, mas também aí entra filmes, séries, documentários, programas de TV, tá? Relacionados aí a essa produção audiovisual, tá? E a outra, por último, é a fonte digital, né? Relacionado aí ao mundo da internet, aos conteúdos e os registros, os vestígios que nós deixamos na internet, seja ela, por exemplo, através das nossas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Agendas eletrônicas digitais, tá? Então também aí são fontes digitais, tá? Então, recapitulando as nossas 5 fontes, tá? Que é oral, a escrita, iconográfica, cinematográfica e digital, tá? Então, é importante também aqui nós ressaltarmos, pessoal, tá? O nosso calendário, né? O nosso calendário seguido, pelo menos, aí por uma grande maioria da nossa sociedade ocidental, que é o calendário cristão ou gregoriano. Tá? O nosso calendário ele tem como referência, tá, a história e a vida de Jesus Cristo. Então, por isso que o nosso calendário é dividido em AC, anos antes de Cristo, e DC, anos depois de Cristo. E esse nosso calendário, ele classifica a nossa história em 5 períodos. Tá? Dentre eles são a pré-história, tá? A antiguidade, a Idade Média, a modernidade e a contemporaneidade. Tá? Os conteúdos que nós vamos estudar que ao longo do nosso ano letivo, tá? Ao longo desse nosso ano letivo aqui do sexto ano, tá? Está relacionado aos períodos da pré-história, tá? E da antiguidade e até a Idade Média, tá bom? Então eu espero aqui ter contribuído, tá? Para sanar aí, eliminar as dúvidas de vocês, tá? E aguardo vocês mais tarde, pessoal. Boa prova a todos, tudo de bom, valeu e tchau, tchau.